Fala, e aí, beleza com você? E aí, já fez uma prova aí da FUVEST? Você acha que a prova de Química é difícil ou não é difícil? Foi ou não foi difícil, né? Então, fica comigo aí que depois da vinheta a gente vai resolver essa prova. Maravilha? Bora! Mas antes de continuar aí, ó, dá um likezinho aí pra nós, né? E se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Maravilha? Se esse vídeo não contribuir nada com você, no final tu dislike tudo, beleza? Se não, compartilha lá com seus colegas, ok? A prova que a gente vai fazer aqui é a prova da FUVEST 2021 de conhecimentos gerais. Tá aqui do lado aqui, ó, ali, tá ali a prova que a gente vai fazer, é a prova B, ok? Bora lá pro nosso slide. Maravilha, estamos aqui. Professor Leonardo do Paim aí com vocês. A primeira questão é a questão de número 80. Okay? Na questão de 80, ele fala o seguinte: observe o diagrama que mostra, de forma simplificada, o processo de fabricação do açúcar. Então, ó, primeiro, a cana de açúcar, ela vai ser moída, né? Só o processo de moagem. Da moagem, a gente obtém o caldo bruto, e é então purificado, obtém-se o xarope. Okay? Através do processo de cozimento e cristalização, a gente vai obter uma mistura de xarope mais cristais de sacarose. Okay? E através da centrifugação, a gente vai fazer então a separação do açúcar, a separação dessa mistura, né? E vai obter então o açúcar mais o melaço. Beleza? Então está aqui um fluxograma simplificado do processo de obtenção do açúcar. Beleza? Considerando essas informações e seu conhecimento sobre a separação de misturas e transformações químicas e físicas, no trecho grifado no poema, o termo sublimar é usado como no texto? Esse texto foi dado aqui anterior à questão 80, né? E a parte grifada fala o seguinte: a usina o leva a sublimar em cristal o pardo do xarope. Okay? Então o termo sublimar, ele está aqui nessa frase, né? Nesse trecho aqui desse poema que foi colocado lá na prova. Okay? Só para lembrar, a sublimação ela é a passagem de quê? Aqui na química, do estado sólido, da passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. Beleza? Só para a gente recapitular isso daí. Então, esse termo sublimar, ele foi usado como nesse poema? Então vamos lá, ó. Item A. Corretamente para mostrar como o líquido é extraído o cristal de açúcar através do processo. Não, certo? Ele não foi usado corretamente. Lembra? É a passagem do sólido para o estado gasoso. Maravilha? Em um sentido amplo do processo, já que não corresponde ao que ocorre com o cristal de açúcar, e sim com o melaço. No, certo? O melaço ele é obtido após a centrifugação e ele está no estado líquido. Ele não está no estado gasoso. Metaforicamente, já que ocorre a precipitação do açúcar com o cozimento do xarope, okay? Que é separado por centrifugação. Está aqui. Né? Essa daqui corresponde. Então vamos aqui deixar marcado o item C. Só vamos conferir o item D e item E. Incorretamente, já que a obtenção do açúcar a partir do xarope é uma reação química. Não, não é reação química. Certo? É um processo físico. Beleza? É uma centrifugação. Em um sentido literal, já que o açúcar está na fase sólida no xarope e passa à fase vapor. Não. Certo? Ele vai passar, ele vai continuar, ele está dissolvido ali dentro junto com o xarope, certo? E a partir da centrifugação vai separar a fase sólida, que é o açúcar, a sacarose, beleza? E a parte líquida, então, é o melaço. Então, ó, nosso item aqui é o item C. Beleza? C de Corinthians. Questão 81. O meme, né, esse aqui do nosso lado, fala o seguinte: ele brinca, né? O meme ao lado brinca com conceitos de química em um jogo popular cujo objetivo é que os jogadores descubram o impostor entre os tripulantes de naves e estações espaciais.
Nele, um dos elementos é considerado impostor por sua característica química diferente. Beleza. Então, ó, atenção, família. Um impostor entre nós? Quem será? Bom, família, quando a gente observa aqui, ó, família, césio, hidrogênio, potássio, sódio, lítio, e frâncio. Aqui a gente tem quem? A família 1A, beleza? Possivelmente o impostor que ele fala aqui vai ser quem? O hidrogênio, certo? Que está ali próximo, né? Ele fica colocado ali, mas não quer dizer que ele é da família 1A, beleza? Então, ó, nesse contexto, é correto afirmar que o impostor seria o elemento hidrogênio, por ser um elemento com grande tendência a fazer ligação covalente em uma família com tendência a fazer ligação iônica. Correto. Beleza? Porque o hidrogênio, ele sim ele tem uma tendência a fazer ligações covalentes. Beleza? O sódio, por ser o único que pode ser obtido em sua forma metálica? Não, os demais também. Potássio, por ter um raio atômico atipicamente grande? Não, também. E tem aqui é o frâncio, né? Que tem o maior raio atômico. Césio, por pertencer à família 2 da tabela periódica? Também não, enquanto os demais pertencem à família 1. Não, quem é aqui? Não, formando os cátions 2+. Não. O frâncio, por reagir violentamente com a água devido ao seu pequeno raio atômico? Também não. O frâncio, dentre eles, é o que tem um raio atômico. É o que tem um raio atômico maior. Deixa eu desmarcar, pô. Beleza? Então, ó, a questão correta é a que a gente marcou lá no início. É o item A, ok? O impostor aí da família é o hidrogênio. Beleza? Questão 82. Olha só. Aí ele coloca uma tabela periódica para a gente, né? E fala assim, ó, um experimento expôs uma barra de titânio pura e ligas desse material com 0,01% de diferentes metais nobres. A solução, expôs esse material, né, modificado aí, com soluções de ácido sulfúrico em ebulição para entender o efeito anticorrosivo desses metais no titânio. O resultado é mostrado a seguir. E aqui ele nos dá a tabela. Beleza? Então, ó, ele com essas informações, ele vai perguntar aqui qual que é a alternativa correta. Okay? Deixa eu só, vou dar um destaque aqui na nossa tabela. Beleza? Então, basicamente, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que olhar a tabela e analisar a tabela. Maravilha? Então, vamos lá. Aqui do lado a gente tem aqui, ó, o metal presente na liga com o titânio. Então, eu tenho o titânio com uma modificação 0,01%, também chamado de dopagem. Beleza? Então, ele vai, ó, paládio, ródio, platina, rutênio, irídio, ósmio, rênio, cobre, ouro e titânio puro. Então, aqui ele usa o titânio puro a efeito de comparação e controle. Maravilha? Taxa de controle do titânio, taxa de corrosão do titânio, em ácido sulfúrico, em ebulição, em quantidade por tempo. Okay? Então ele faz o seguinte, ele tem duas colunas, tá? Primeira coluna, 1%. Segunda coluna, 10%. Então, ó, quando a gente olha todos os valores aqui, ó, da taxa de corrosão, quando a gente muda da coluna de 1% para 10%, o que a gente vai observar? Né? Olha a tabela aí. Você está vendo o que? Certo? Quando a gente passou de 1% de ácido sulfúrico para 10%, todos os valores, né, todas as taxas de corrosão aumentaram. Okay? Então, ó, a taxa de corrosão a 1% ela é menor que a taxa de corrosão a 10% de ácido sulfúrico. Maravilha? Então, ó, quando a gente olha aqui também na tabela, a gente vai ver uma ordem crescente aqui da taxa de corrosão, certo? É referente aqui. Quando a gente observa lá, ó, a gente vai passando lá do paládio, ródio, platina, rutênio, a gente vai ter um crescimento dessa taxa. Beleza? Olha só, quando a gente tem aqui ó, o rênio, cobre e ouro, ele fala que não foi possível medir. Esse valor vai ficando tão alto que acaba não conseguindo quantificar essa taxa de corrosão. Okay? Então, ó, a menor taxa de corrosão, paládio. Beleza? Ó, menor. Beleza? E a maior taxa vai ficar aqui
né, aqui nesses 3 elementos. Beleza? Bom, feitas as observações, vamos lá nas questões. O aumento da concentração de ácido sulfúrico nos experimentos fez com que o titânio puro fosse mais corroído e o titânio com paládio, o ródio e platina fosse menos corroído. Fosse mais corroído e o titânio com ban fosse menos. Não, né? E aí? Vamos lá nas outras. Para o urânio, cobre e ouro, espera-se que a reação com ácido sulfúrico mais concentrado demore muito para acontecer, e por isso não foi possível medir. Não, a gente vê aqui uma tendência de alta da taxa de corrosão. Maravilha? Então não é que vai demorar mais. Quando a gente tem uma concentração de 1%, ó, são as que têm maiores taxas de corrosão. Esses 3 aqui, ó, protegem menos do que o paládio, por exemplo. A escala de potencial anticorrosivo, segundo esse experimento, é dada por ouro menor que o cobre, menor que o urânio, ósmio, irídio, e vai subindo. Rutênio, paládio, rutênio, platina, paládio e ródio. Então, aqui fica difícil a gente afirmar, porque todos aqui, ó, do irídio para cima, ele vai ter valores aqui, né? Quando ele tiver em 1%, ó, tem valores muito parecidos. Beleza? Mas, ó, o que tem o menor taxa de corrosão é aqui do aço sulfúrico. Então, o paládio, na verdade, teria estar trocado aqui, né? O paládio tem que estar trocado com o ródio, ok? Agora 80 aqui. Paládio, ródio, platina e rutênio apresentam os melhores resultados como anticorrosivos. Beleza, né? Quando a gente compara aqui as 2 tabelas, enquanto cobre e ouro apresentaram os piores. Correto, né? Quando a gente observa, olha só, mesmo quando a gente passa de 1 para 10%, fica mais claro aqui os números, paládio, ródio, platina e o rutênio foram que protegeram melhor, ok? Então tá certo. Em 1% todos são iguais. Em 1% também dá para a gente comparar que o cobre e o ouro são o que foram os metais que protegeram menos o titânio. Okay? Então, a resposta D ela está correta. Beleza? Vamos lá. No E, o titânio puro é muito resistente ao ácido. E a adição de outros metais não faz diferença. Não, faz. Faz, porque ó, o titânio puro é 460, certo? Quando a gente adiciona os outros metais, ó, até a adição aqui do rênio, se a gente comparar no 1%, diminui essa taxa de corrosão. Beleza? Então também está errado a questão E. Então a nossa alternativa correta é a alternativa D. D de dado. Beleza? Vamos lá. Esse é o enunciado e ele vai servir para as questões 83 e 84. Beleza? Então vamos lá. Um dos indicadores de qualidade de mel é a presença do composto organo hidroximetilfurfural, HMF, formado a partir de certos açúcares, como a frutose. A tabela resume os teores de HMF permitidos de acordo com a legislação brasileira e recomendações internacionais. Okay? Então, aqui no tabelão, a gente vai ter lá o teor do hidroximetilfurfural em miligrama por quilo de mel. E do outro lado aqui a gente tem a forma de utilização de acordo com a legislação. E essa legislação está aqui descrita, ó, portaria 6, Ministério da Agricultura, 1985. Beleza? Até 40 miligramas por quilo, ele pode ser utilizado como mel de mesa, utilizado para consumo humano direto. Até 60, ou significa de 40,01 até 60, ele pode ser utilizado como mel industrial e ou subprodutos. Okay? Agora, conforme a recomendação internacional contida no Codex Alimentarius FAO, até 80 mg por quilo, esse mel, então, para utilização de mel produzidos em países com clima tropical. Okay? Uma das possíveis rotas para a formação do hidroximetilfurfural
a partir da frutose é mostrada de forma simplificada no esquema seguinte. Beleza? Então, ó, a gente tem aqui a frutose. Está aqui a nossa molécula, né? 1 aqui. Então, quando ela passa para o estágio 2, a gente tem uma perda de água. Beleza? Vai formar o componente 2. Do componente 2, ele tem uma segunda perda aqui, ó, que ele vai chamar de perda 1. Certo? Passou para o componente 3. Do 3 até a obtenção do hidróxido metilfurfural, ele tem uma perda 2 aqui. Beleza? Então, ó, nas setas são mostradas as perdas de moléculas ou grupos químicos em cada etapa. Beleza. Por exemplo, entre as espécies 1 e 2, ocorre a saída de uma molécula de água e a formação da ligação dupla entre os carbonos. Tá aqui, olha lá, formação dupla aqui entre esses dois carbonos, beleza? Ó, repara também que aqui a gente tem, ó, vamos adiantar aqui. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho uma frutose, tem a proporção ó, de uma frutose proporcional a um hidroximetilfurfural. Beleza? Então, ó, uma molécula de frutose vai produzir uma molécula de hidroximetilfurfural. Isso aqui dá para a gente observar no esquema também. Beleza? Bora lá. Questão 83. Ele fala assim, ó, de acordo com o esquema mostrado, né, que é esse daqui que eu repliquei aqui embaixo, as perdas indicadas como 1 e 2 correspondem a... Veja bem, temos que analisar de novo o esquema, ok? Vamos colocar aqui do lado. Do lado, ok. Ele quer saber perda 1 e perda 2. Aqui a gente pode fazer de uma forma bem simples. Correto? A gente pode, se a gente conta aqui, ó, os oxigênios. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Desse lado eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, ó, tá faltando para mim aqui, ó, pelo menos um oxigênio. Ok? Beleza, vamos fazer aqui as contas. Ele perdeu aqui, ó, ele vai perder aqui, ó, esse hidrogênio, beleza? Ó, vai perder esse hidrogênio e é uma hidroxila. Então, ó, basicamente aqui, ó, a diferença é uma molécula de água. Então é o H2O. Beleza? Nesse outro caso, vamos ver agora a perda 2, né, que ele vem do 3 até a formação do hidróxido metilfurfural. Então anota aí, ó. Entre 2 e 3, a gente teve uma perda de água. Beleza? No caso 3, a gente observa de lá e para cá. Vamos lá, 3 oxigênio, 4, ponto. Ó, o primeiro indício de que pode ser água de novo, hein? Ele vai, perde aqui. E ficou lá, perdeu aqui. Aqui, ó. E tá cá, porque aqui ele vai formar uma dupla ligação aqui, certo? Ó. Então, aqui é como se a gente tivesse o hidrogênio. Então, ó, perdeu outra molécula de água. Maravilha? Então, a perda 1 e perda 2 são duas moléculas de água. Beleza? Dá uma conferida aí e vê se está certo esse balanceamento. Então, a gente vai observar aqui, ó, a questão 83. A B, a questão C. As perdas 1 e 2 correspondem a duas moléculas de água. Beleza? C, de Vitória. Questão 84. Eis que apareceu números. Vamos lá. Um frasco contendo 500 gramas de mel produzido no Brasil foi analisado e concluiu-se que 0,2 milimol de frutose foi convertido em hidroximetilfurfural. Beleza. Considerando apenas esse parâmetro de qualidade e tendo como referência os teores recomendados por órgãos nacionais e internacionais, que está aqui descrito na nossa tabela aqui em cima, certo? É correto afirmar que esse mel é recomendado como mel de mesa? Assim, para outros usos que forem necessários, não pode ser usado? Beleza, ó, é recomendado para ser mel de mesa? O que é o mel de mesa? Tem que ter até 40 mg por quilo. Beleza? Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer o quê? Deixa eu clicar aqui. Nesse caso, a gente vai ter que calcular aqui, ó, para 500 gramas de mel, quanto que eu vou ter de hidroximetilfurfural. Beleza? Então, ó, ele dá para a gente aqui embaixo no enunciado também, ó, a massa molecular de hidroximetilfurfural, que é 126 gramas por mol.
ele fala, desconsidere qualquer possibilidade de contaminação do mel por fonte externa do hidroximetilfurfural. Ou seja, todo hidroximetilfurfural formado aqui nessa reação vai ser proveniente da frutose. Beleza? Vamos tirar aqui. Ok. Lembra lá no começo que a gente colocou lá que 1 mol, vou colocar aqui em cima, ó, 1 mol da frutose, beleza? Ele é proporcional a 1 mol de quem? 1 mol do hidroximetilfural. Isso está ali na reação. Depois você dá uma voltada e dá uma conferida lá naquele procedimento da frutose até o caminho do hidroximetilfurfural, beleza? Ok, se eu tenho aí 1 mol de frutose proporcional a 1 mol de hidroximetilfurfural, portanto, se toda a frutose for convertida em hidroximetilfurfural e eu tenho 0,2 milimol da frutose, então eu vou ter quanto de hidroximetilfurfural? Eu posso ter até 0,2 milimol, correto? Milimol do hidroximetilfurfural. Beleza? Só a relação 1 mol para 1 mol, 0,2 milimol para 0,2 milimol. Maravilha? Só que, entretanto, porém, eu tenho quanto aqui? Eu tenho 500 gramas do mel. Ok? Eu vou transformar esses 500 gramas para quilo. Por quê? Lá na tabela, vou colocar ela aqui, ó. Aí na tabela está a relação de miligrama por quilo de mel, ok? Então vamos fazer direto por quilo para ficar mais fácil para a gente. Total, 500 gramas é a mesma coisa que 0,5 quilos. Beleza? Então vamos lá, ó. Eu tenho então 0,5 quilos de mel. Beleza? E esses 0,5 quilos de mel tem quanto? De hidroximetilfurfural, 0,2 milimol do hidroximetilfurfural. Beleza? Agora, ó, a relação é por quilo. Então vamos colocar aqui, ó, 1 quilo. E 1 quilo vai ter quanto? E 1 quilo de mel, vou ter aqui uma massa X do hidroximetilfurfural. Ok? Então, resolver essa regra de 3 aqui. Perceba, 0,5 para 0,2, 1 dobrou aqui, então a gente vai ter um valor dobrado aqui. Okay? Então, o meu valor de X, fazendo a conta aí, ó, vai dar 0,4 milimol do hidroximetilfurfural. Beleza? Ok, estamos quase lá. Lembra? Quase lá porque, ó, na nossa tabela é miligrama por quilo. Ok? Então, ó, aqui a gente vai chegar da seguinte forma. Eu posso usar a equação. Lembra aquela equação, ó, que relaciona massa com o número de mol? Através de quem? Da massa molecular. Okay? Eu tenho aqui, ó, número de mol do hidroximetilfurfural. Tenho a massa molecular, que foi nos dado aqui embaixo, do enunciado. Okay? Então, eu consigo achar a massa. Então, ó, a massa é igual número de mol vezes a massa do hidroximetilfurfural. Beleza? Então, essa massa é igual número de mol 0,4. Lá está em gramas, né? Vamos deixar aqui, ó, 0,4 milimol. Então, quer dizer, ó, que é 0,4 vezes 10 a menos 3 mol. Ok? Vezes massa molecular, 126 gramas por mol. Beleza? Então, a gente, ó, mol com mol, cortamos, nossa resposta vai estar em gramas. Nossa resposta, fazendo essa conta aí, a gente vai chegar aqui, a massa, ela vai ser aproximadamente 0,054 gramas, que é mais ou menos, em miligramas, 50,4 miligramas. Beleza? Então, essa daqui, ó, é a massa que eu tenho de hidroximetilfurfural por quilo de mel. Beleza? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui na nossa tabela. Tá lá, ó, 50,4 miligramas por quilo do mel. A gente vai olhar a nossa tabela. 50,4 ele se encaixa onde? Entre 40 e 60. Certo? Aqui ele fala até 40.
Então, esse mel com 50,4 miligramas por quilo, ele vai ser usado aqui, ó, a finalidade. Ele pode ser usado como mel industrial. Beleza? Então, através do cálculo estequiométrico, a gente chegou nessa relação. Então, a gente vai vir aqui nas respostas, né? Aqui na 84. E se a gente vai lá no item B, olha lá. Não pode ser usado como mel de mesa. Não, não pode. Mas pode ser usado para fins industriais, segundo a legislação brasileira. Excelente. Resposta B. Maravilha? Então, 84B. Tranquilo até aí? Bora. 85. Observe a representação a seguir em que círculos brancos representam uma espécie química, molécula ou íon molecular, e os círculos coloridos, outra, molécula ou íon molecular. Ok, então ó, essa representação pode ser corretamente associada a... Beleza, quando a gente tem aqui ó, a junção de moléculas, de duas moléculas diferentes, né? A gente vai ver que ela vai se aglomerando, vai formando as ligações, né? E aqui no final, olha só, a gente vai obter uma molécula. Aqui a gente vai ter ó, uma molécula, vamos chamar de molécula. Uma molécula grande, que vai me dar uma ideia de massa molecular grande. Certo? Aqui ó, de uma alta massa molecular. Beleza? Olhando a figura aqui, o que eu acabei de obter. A gente observa também ó, que ela não tem uma uniformidade. Certo? Ela não tem uma estrutura uniforme. Okay? Então ela tem uma estrutura que a gente chama de amorfa. Amorfa. Okay? Uma molécula grande com alta massa molecular que é amorfa, o que é isso? Né? Para mim já parece um polímero. Então vamos ver lá nossas respostas. Essa reação é uma reação de combustão de um hidrocarboneto? Não. Lembra, ó, um hidrocarboneto, mas o oxigênio, né? Vamos colocar aqui, ó, XY, ele vai dar lá a formação de CO2 mais água. Beleza? Aqui, ó, dando Z, Z, W, ZY. Ok? Então, não é uma reação de combustão. Beleza? Até porque ó, a gente não tem a decomposição de uma matéria. A bolinha azul, a bolinha branca, ela vai até aqui o final da etapa. Beleza? Formação de um polímero a partir de duas espécies de monômeros. Opa, questão B está correta. Beleza? Então, resposta B. Segundo a nossa analogia aqui embaixo, é isso mesmo. A gente teve a formação de um polímero. Só passando, fusão de uma mistura de dois sais com aumento de temperatura? Não dá para saber. Solidificação da água? Não. Água pura. Por que não é solidificação da água pura, queridos? Não é solidificação porque a água, quando pura, quando é solidificada, ela vai formar uma estrutura cristalina, certo? Cristalina significa uma estrutura organizada. Diferente do que a gente observa aqui nessa imagem, a gente tem uma estrutura totalmente desorganizada, né? Uma estrutura amorfa, sem forma definida, beleza? Produção de anéis aromáticos? Também não. A gente não consegue ver aqui duplas ligações, beleza? Um anel aromático de duplas ligações alternadas a gente também não consegue observar. Então a resposta mais coerente aqui é o item B, beleza? 86. Olha que linda essa. No fragmento a seguir, o autor explora conceitos químicos na forma de poesia. Então vamos lá. A poesia chama O Químico Apaixonado. Então vou fazer a leitura desse poema para vocês. Ó. Sua presença é combustão. De sentimento. É explosão de energia. É ressonância de pensamento. Sinergia. Sua ausência é meu desalento. Oxida o meu ser. Um modelo incompleto impede-me de viver. Morte em pleno deserto. Olha só. Um químico totalmente apaixonado. Beleza, brincadeiras à parte, voltamos aqui. Sobre os conceitos mencionados foram feitas as seguintes afirmações. Antes de ir para as afirmações, vamos só completar aqui. Ó.
Sua presença é combustão, reação de combustão. Eu tenho aqui o etanol mais oxigênio dando CO2 mais água. A explosão de energia. Por que energia? Aqui é uma reação. Tá vendo aqui, ó, um carboidrato mais um oxigênio, a gente tem uma formação de CO2 e água mais ATP. Essa daqui é a reação da respiração para obtenção de energia, beleza? Aqui é a ressonância. A ressonância, aqui, ó, a transição dos pares de elétrons, né? Alternância dos pares de elétrons na molécula do ozônio. Sinergia, ausência. E aqui é uma oxidação, uma reação de oxidação, porque ó, o ferro vai lá sair do estado 0 e vai passar para onde? Para o estado mais 3. Beleza? Um modelo incompleto. Sim, esse é o modelo de Rutherford. Que a física clássica, né, que de acordo com a física clássica, o elétron iria rodear em torno do próton, né? E pelo efeito da cinética, ele iria se chocar com o núcleo em algum momento. Beleza? Então, essa é daí uma das falhas de Ernest Rutherford. Beleza? Por isso que eles falam de modelo incompleto. Impede-me de viver, morte em pleno deserto. Beleza, vamos lá para as afirmações. Sobre os conceitos mencionados, foram feitas as seguintes afirmações. A equação química mostrada na linha 2 pode ser associada à liberação de energia, pois corresponde à reação de fotossíntese. Não. Fotossíntese. Na fotossíntese, um consumo de gás carbônico. Veja bem, pode a gente fazer a interpretação, não preciso nem lembrar da reação de respiração ou de fotossíntese, beleza? Ele fala assim, ó, a reação de fotossíntese com consumo de gás carbônico. Mas a gente olha lá na linha 2, a gente vê que não teve consumo, né? Ele teve o quê? Uma geração de CO2. Ok? Então, ó, esse item 1 aqui, ele é falso. Beleza? A equação química apresentada na linha 6 representa uma reação na qual o número de oxidação das espécies é alterado, sendo associado à corrosão. Opa, item 2, correto. Aqui a gente tem, ó, do estado 0 a estado mais 3 o ferro, beleza? O ferro em contato com o oxigênio gasoso vai se oxidar e formar o óxido de ferro. Maravilha. Então essa 2 aqui, ó, ela está correta ou verdadeira, beleza? Item 3. O modelo incompleto referido à linha 7 refere-se ao proposto por Thomson? Não. Thomson não. Identifica a presença de partículas com carga negativa dentro de uma esfera. Vamos lá. A gente no primeiro que a gente tem uma esfera, né? A gente vai ter aqui, ó. Aqui ele mostra, ó, o elétron, né, com um vetor velocidade aqui que vai rodando até se chocar com o núcleo. Então a gente não tem aqui, ó, a presença de partículas dentro de uma esfera. Beleza? Esse é o modelo de Ernest Rutherford, ok? Que ele cai depois até a gente chegar no modelo do átomo de Bohr. Maravilha? Então também a 3 é falsa. Então, questão 86. A única verdadeira aqui é o 2. Vamos lá. Está correto que se afirma no item 2. Então, resposta B. Maravilha? Bem feito. Questão 87. Deixou de os equilíbrios químicos? Bora lá. A gente tem que tomar cuidado nessas questões muito longas assim, né? Porque a interpretação do que está escrito é extremamente importante. Então, se você está fazendo a sua prova, essa aqui é um bom exemplo que você tem que ler com calma e fazer todas as observações. Porque ele te dá aqui, ó, eu tenho aqui várias, 1, 2 tabelas, 3 tabelas para a gente observar o que está acontecendo. Maravilha? Então é sempre fazer com calma. Beleza? Então, ó, para estudar o equilíbrio químico de íons cobalto, 2 mais em solução, uma turma de estudantes realizou uma série de experimentos explorando a seguinte reação. Okay? Então tem o complexo de cobalto com água aqui vermelho, mas Cl, né, mais o íon cloreto aquoso, ele tem aqui uma reação de equilíbrio químico, onde o cloreto substitui aqui as moléculas de água do complexo, beleza? Passando então agora esse complexo, ó, de vermelho, passando para a coloração azul. Beleza. Nesse equilíbrio, o composto de cobalto com água apresenta coloração vermelha, enquanto o composto com cloretos, coloração azul. Okay? Para verificar o efeito de íons de diferentes sais nessa mudança de cor, então aqui ó, entra aquela ideia do efeito de íon, né?
adicionado a uma reação de equilíbrio químico. Beleza. Então, para estudar esse efeito, ele fez 7 ensaios diferentes. Okay? Aos tubos contendo apenas alguns ml de uma solução de nitrato de cobalto de coloração vermelha, foram adicionadas pequenas quantidades de diferentes sais em cada tubo, como apresentado na tabela, com exceção do ensaio 1, no qual nenhum sal foi adicionado. Quem que é esse ensaio 1 é o controle dele, beleza? Ok. Após a agitação, então ele adicionou as gotinhas lá, fez a agitação, ok? Esses tubos foram deixados em repouso por um tempo e a cor final foi então observada. Então vamos lá. Aqui no 1 tem o sal de cobalto puro, ok? Então ele agitou lá, cor inicial vermelha, cor final vermelha, ok? Ensaio 2, ele adicionou KCl, a cor mudou de vermelha para azul. Opa. Adicionou então o sulfato de sódio, vermelho para vermelho. Vamos dar uma parada aqui. Repare, quando eu adicionei o sulfato, nada aconteceu na reação. Porém, quando eu adicionei o cloreto, a gente teve a mudança, certo? Porque se a gente volta aqui na reação de equilíbrio, olha só. Lembra, para eu deslocar, se eu quero deslocar o equilíbrio para o lado direito, eu adiciono o reagente do lado esquerdo. Okay? Então, ele adicionou o cloreto. Então, deslocou a reação para o lado direito. Por isso que ficou azul. Beleza. Ele adicionou o cloreto de cobre. Vermelha ficou vermelha. Ué, não acabei que você adicionasse aqui, ó, no teu cloreto? Entretanto, note e adote. Tá vendo aqui embaixo? Ó, é importante olhar todas as tabelas. Olha o seguinte, KCl, a solubilidade em água, 34,2 gramas. Ok? Solubilidade de cloreto de cobre, extremamente baixa, 9,9 vezes 10 menos 3. Certo? Significa o quê? Que a quantidade de cloreto adicionada não foi suficiente para deslocar o equilíbrio. Beleza? Então, por isso que a solução permaneceu vermelha para vermelha. Ok? Aí ele fez aqui, ó, o questão 5, 6 e 7, ele adiciona lá o sulfato de potássio, cloreto de prata e o cloreto de sódio, o famoso NaCl. Cor inicial vermelha, e como ficou? Certo? Essa é a nossa pergunta, né? A alternativa que representa a cor final observada nos ensaios 5, 6 e 7, respectivamente, é... Beleza. Adição do sulfato de potássio. E aí? O sulfato, olha lá, se a gente observa, a única coisa que muda aqui, ó, sulfato de potássio para sulfato de sódio, certo? É o cátio. O cátio não vai influenciar aqui na nossa reação, e sim o ânion. Beleza? Então, de forma similar com o sulfato de sódio, ok? Então, a gente não vai ter mudança. Então, a primeira cor é vermelha. Desse jeito, a gente já vai olhar aqui as questões, ó, vermelha, a gente vai eliminar item A e item B. Beleza? Então, vermelha. Agora, ensaio 6, ele vai adicionar a GCl e no ensaio 7, NaCl. Então, aqui nesse caso, a gente sabe que os dois ânions vão influenciar na reação. Okay? Então, se a gente observou a tabela anterior, ele também colocou ó, cloreto de cobre, cloreto de potássio, certo? Lá no cloreto de cobre não alterou. Por quê? A solubilidade baixa. Ok? Então, ó, vamos ver se não é parecido. A gente olha aqui embaixo, ó, cloreto de prata, 1,9 vezes 10 menos 4, mais baixo ainda. Certo? Então, ó, provavelmente não vai mudar. Ok? Então, quando a gente adicionar o NaCl, olha lá, 35,9, uma alta solubilidade. Certo? Tem uma alta liberação do Cl. Quando eu misturo o NaCl, vai dissociar tudo em solução. Então, sim, ele vai alterar a cor de vermelha para azul. Então, a única que confere aqui para a gente é o item D. Tranquilo? Um exercício que, basicamente, quando você olha é impactante, mas quando você vai olhar, é simplesmente uma análise do equilíbrio químico misturado aí com uma análise das solubilidades. Tranquilo? Quase chegando ao final. Questão 88. A reação de Maillard, que ocorre entre aminoácidos e carboidratos redutores, é responsável por formar espécies que geram, né, compostos coloridos que conferem o sabor característico de diversos alimentos assados. Um exemplo é a reação entre
glicina e um carboidrato redutor, mostrada na equação em que R representa uma cadeia genérica. Beleza, tá aqui, ó. Eu tenho a glicina mais um carboidrato redutor. Ok? Então a gente vai observar aqui que nessa reação, o que acontece? Eu vou ter a formação de água e a formação de CO2, okay? E um composto aí intermediário. Beleza? Olha só, o grupo de ácido carboxílico aqui é da onde vai formar quem? Vai formar o CO2. Beleza? E agora? Eu vou ter a formação de água. Olha só, essa dupla ligação, eu tenho o RC, tá vendo que a cadeia aqui repete, ó? Vamos quebrar aqui, ó. O R e a dupla O tá lá. Vamos só observar o que está aqui mostrando na equação, beleza? Vou perder a ponta lá, né? O carbono CO2 vai sair, ok? Então, quando a gente observa aqui, ó, ficou. Então, a gente vai observar o seguinte: esse nitrogênio aqui, ó, vai formar a dupla ligação. Esses duas moléculas de hidrogênio vai sair lá, e é onde sai a nossa água, beleza? E esse nitrogênio, então, onde perdeu os dois hidrogênios, ele vai então formar essa dupla ligação aqui, ó. Ok, uma análise bem simples do que está acontecendo aí. Então, um aminoácido específico do composto 1, que é esse X aqui, ó, ao reagir com o carboidrato redutor, pode gerar o composto 2, que é esse cidadão aqui, ó, levando à formação de acrilamida, uma espécie potencialmente carcinogênica, conforme mostrado na equação. Beleza. Então, tem aqui, ó, o carboidrato redutor, composto 1, composto 2. A gente já vai ver que o perfil é bem parecido. Então, aqui a gente vai ter também um aminoácido, ok? Conforme ele descreveu ali. Aí a pergunta é a seguinte: a estrutura do aminoácido marcado como composto 1 e que é capaz de gerar esse intermediário de espécies carcinogênicas é... Beleza, então vamos observar com muita calma, certo? Numa extremidade lá, ó, de... olha cá. A gente tem aqui, ó, o R, C dupla O. Beleza? Olha, ele repete aqui. Correto? Lembra que a gente falou? Vai formar a água e o CO2. Certo? Então, ó, é a mesma coisa que a gente tem aqui, ó. A gente teve aqui. Correto? Esse daqui é característico da reação de Maillard. Beleza? Então, a gente tem a dupla nitrogênio e lá. Ok? Então, vamos reparar nas características. Eu vou ter aqui ó, uma terminação NH2, uma C dupla O. Ok? Então, vou procurar na resposta já essa parte aqui da minha molécula. Beleza? Porque essa molécula vai ser essa parte aqui de trás, ó. Certo? Essa daqui é a molécula que vai ser o composto 1. Maravilha? Então vamos lá. Então eu tenho que ter, ó, NH2C dupla O. Vamos lá, item A. NH2C dupla O, ali tem. Beleza. Mas a gente não tem informação, né? A gente não vai ter aqui um outro NH2. Certo? Próximo. Não, vamos deixar ela aqui, ó. Vamos primeiro procurar lá, ó. C dupla O, NH2. Beleza. C dupla O, NH2. Beleza. 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 Todos eles têm aí, né? Então, ok. Vamos lá. 4, 4. Então, essa parte aí vai conferir a todos. Ok? Eu vou ter que ter uma parte aqui, ó. Aqui, ó, desse nitrogênio aqui. O que acontece? Olha só. 1, 2, 3. 1, 2, 3 carbonos entre os dois nitrogênios. Beleza? Então, vamos aqui comparar. E o nitrogênio de uma dupla ligação. Então, ó, eu não tenho esse nitrogênio com dupla ligação nessa molécula, então não vamos descartar ela. Não tenho nitrogênio com dupla ligação aqui também não. Beleza? Ou ligação, ó, ligação com dupla. Vou ter o nitrogênio aqui, ó, nitrogênio ligado a 1, 2, 3 carbonos. Desculpa, nitrogênio, ó, nitrogênio e 3 carbonos. 1, 2, não. A gente não tem aqui, ó. Beleza? Nitrogênio, 1, 2, H2.
Beleza, pode ser. Não, não pode ser, porque vai faltar um grupo aqui, né? Ó, C dupla O, OH da molécula também. Beleza? Daqui não pode ser. Vem aqui, nitrogênio, 1, 2, 3. Também não pode. E vamos também esse daqui. Não, tem para formar o CO2, né? Então ele vai ter que ter o C dupla O também, não vai ter. Beleza? Dessa forma aqui, ó, vai corresponder lá o que a gente precisa ter, ó. C dupla OH, beleza? Um nitrogênio ali próximo. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos e lá na ponta C dupla O NH2, que é a terminação aqui. Então, beleza, ó, chegamos aqui, item E. Ufa! Ok? Espero não ter confundido muito vocês aí, mas beleza. Então a gente vai só descartando aqui e comparando aqui o tamanho das cadeias, grupos funcionais. Beleza? Então a gente chega nesse composto de item E. Ok? Se ficar com alguma dúvida também, ó, você acessa a descrição aí do nosso vídeo, que vai ter o grupo do Telegram e me faz lá em particular as perguntas, beleza? Lá a gente tem uma conversa mais direta, caso haja necessidade. Beleza? Item 89. Tá terminando, pessoal. Vai ficar um pouco longo, mas eu quis fazer num vídeo só para ter a parte inteira de química aqui da FUVEST, beleza? Em aquários de água marinha é comum o uso do equipamento chamado skimmer, aparato em que a água recebe uma torre de bolhas de ar, como representado na figura. Aqui a torre, a entrada de água, a saída. Beleza, levando a matéria orgânica até a superfície, onde pode ser removida. É um processo de remoção da matéria orgânica através de um processo aqui com água. Essa matéria eliminada é composta por moléculas orgânicas com parte polar, apolar e parte polar. Enquanto as bolhas formadas têm caráter apolar. Okay. Esse aparelho, no entanto, tem rendimento muito menor em aquários de água doce. Tem rendimento muito menor em aquários de água doce. Retira menos quantidade de material orgânico por período de uso. Beleza. Considerando que todas as outras condições são mantidas, o menor rendimento desse aparato em água doce do que em água salgada. Ah, tá errado aqui o texto. Eu cortei, foi pegado a prova direto, beleza? Rendimento em aquários de água, aqui deve ser salgada. Ok? Vamos por aqui, ó. Considerando todas as outras condições mantidas, o menor rendimento desse aparato em água doce do que em água salgada pode ser explicado por quê? A polaridade da molécula de água na água doce é maior do que na água salgada. Não. Na água salgada a gente tem uma quantidade de cátions e ânions maior, que vai dar um caráter mais polar para a água. Beleza? A menor concentração de sais na água doce torna as regiões apolares das moléculas orgânicas mais solúveis do que na água salgada. Ó, beleza. Prejudicando a interação com as bolhas de ar. Não, porque as bolhas são apolares, né? Não, então a primeira parte contradiz a segunda desse item aqui. A água doce é mais polar do que a água salgada. Não é verdade, por ser mais concentrada em moléculas polares como a do açúcar. Não, 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 não. Beleza? A água do mar, a água salgada, ela é mais polar. Ela tem uma polaridade maior por causa dos cátions e ânions ali dissolvidos numa maior quantidade. Ok? A reatividade da matéria orgânica em água salgada é maior do que a. Não, 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 não. Porque a matéria orgânica aqui, com caráter apolar, né, vai ter uma interatividade melhor na água doce. Ok? Letra E. A concentração de sais na água marinha é maior. Ok? O que torna as partes apolares das moléculas orgânicas mais propensas a interagir com os sais dissolvidos, promovendo menor interação com as bolhas de ar. Isso aqui também está errada. Calma aí, vamos ver. Eu acho que interpretamos.
Ah, não, volta aqui, ó. Item B, meus caros, olha lá. A menor concentração de sais na água doce torna as regiões apolares das moléculas orgânicas mais solúveis do que na água salgada, tá certo? Prejudicando a interação com as bolhas de ar. Correto, porque as bolhas de ar também são apolares, né? Ele coloca lá, ó, as bolhas formadas em caráter apolar. Ó, nós errando aqui, ó. É o item B, beleza? Item A, C, D e E não estão corretos. A resposta é item B. Olha, então vamos lá, beleza? É 90 e última. A destilação é um processo utilizado para separar compostos presentes em uma mistura com base nas suas propriedades físicas, como, por exemplo, a diferença de temperatura de ebulição a uma dada pressão entre componentes da mistura. Recentemente, esse termo passou a figurar em estudos de poluição ambiental, nos quais o termo destilação global é utilizado para explicar a presença de compostos voláteis, como pesticidas organoclorados, em águas e gelos de regiões polares, polos. Ainda que esses compostos nunca tenham sido produzidos ou utilizados nessas regiões, foram longe, hein? Com base no princípio da técnica de destilação, como pode ser explicada a presença desses pesticidas na Antártida e no Ártico? Beleza. Olha, ele falou de destilação, certo? O que é destilação? Destilação é quando eu vou fazer o que com a destilação? Eu vou aquecer, beleza? Eu vou fazer um desenho aqui, não muito bonito. Você aquece e depois condensa. Beleza? Vou colocar as gotas. E isso é destilação. A gente vai aquecer aqui, beleza? A gente aquece. Então, ó, esses componentes que estavam lá, ó, forma líquida, ok? Destilação. Então, a gente vai aquecer aqui uma mistura de solventes que são miscíveis, né? Ou uma misturas homogêneas aí, ou heterogêneas, mais que difícil separação. A ideia central aqui da destilação é a diferença do ponto de ebulição, beleza? Então a gente vai aquecer, vai formar o vapor e esse vapor vai condensar. Essa daqui é a ideia da destilação, ok? Então aquece, vaporiza, vapor, e aqui a gente vai condensar. Ok? Então, o princípio básico, aquece, vaporiza, e esse vapor, então, ele é condensado. Pela diferença de temperatura de ebulição, então, tu faz a separação. Ok. Beleza, então ele quer saber, com base nesse princípio da técnica de destilação, como pode ser explicada a presença desses pesticidas na Antártida e no Ártico. Ok? Eles são destilados nas águas aquecidas dos oceanos e levados pelas correntes marinhas. Não. São destilados nas águas aquecidas dos oceanos para regiões polares onde se precipitam devido às águas frias dessas regiões. Acho que não. Eles evaporam, olha lá, formação de vapor, evaporam nas regiões mais quentes. Beleza? Processo de evaporação. E são levados pelas correntes atmosféricas. Olha lá, você evapora, vai formar aqui o vapor gasoso, certo? E é levado até aqui no condensador, certo? Nessa região, o condensador são levados pelas correntes atmosféricas para as regiões mais frias, que seria como se fosse o nosso condensador ali no sistema de destilação, ok? Como os polos, onde se condensam e voltam à superfície. Então, ó, evapora na região mais quente, certo? É então levado para a região mais fria, como os polos, onde condensam. Então, ó, evapora, formação do gás e condensação. Tá aqui, item B. Nem lá. Beleza? Já estão muito tempo aqui. Item B. Beleza? Meus caros, era isso daí. Se ficou alguma dúvida, coloca aí no comentário. Beleza? Na descrição vai ter o grupo do Telegram também. Entra lá.
E compartilha suas dúvidas. Maravilha? Estamos aí. Um forte abraço e até a próxima. Beleza?